Quero gravar mais um vídeo aqui, né, no canal do YouTube, né, Profecia Confirmada. Agora vamos falar sobre desolação. O que é desolação? Destruição. E não é isso que nós estamos vendo? Então tinha que Deus fazer uma revelação, né, para uma pessoa conhecer toda essa situação, porque no livro do profeta Oséias está escrito, né, que o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, tá certo? É bom, eu vou ler para você essa parte aqui do Oséias, capítulo 4, verso 6, porque tem uma resposta muito pesada para vocês. Aqui, ó. Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. É uma palavra muito triste. Então, a Bíblia está dizendo que Deus se esqueceu de nós por causa desses falsos profetas, desses falsos sacerdotes, como vocês estão vendo aí, entendeu? Até pessoas, né? Não é porque, por exemplo, o rei Josias, ele foi escolhido por Deus com 8 anos de idade. Vocês podem ler no livro do 2 Crônica, capítulo 34. Josias tinha apenas 8 anos de idade e foi escolhido por Deus. Talvez esse jovem que está pregando aí, que hoje tem 15 anos de idade, mas ele já começou antes, talvez ele esteja pregando até aquele versículo que está no 2 Coríntios, capítulo 12, verso do 1 até o 2, né? Conheço um homem em Cristo que aos 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Deus o sabe, entendeu? E aí eu vou dizer para você, em outros vídeos, eu vou provar para você que isso aconteceu comigo. Com 14 anos de idade, Deus me tirou do colégio. Eu tenho uma história que fala de um novo casamento que eu tenho hoje, que foi uma nova aliança, como Deus prometeu. Essa nova aliança eu poderia ter feito, mediante a vontade de Deus, ter casado com uma mulher da igreja adventista, né? Porque todos os evangélicos se sentem santos. Tudo bem? Carnalmente, muitas eu conheço purificado, mas o problema é a mente. Você sabe o que Deus fez comigo? Preparou uma mulher desde o ano de 74, foi o ano que ela nasceu, e eu me casei com ela agora em 2016. Depois eu vou gravar um vídeo sobre essa história, porque eu vou fazer uma pergunta. Essa mulher de Maceió, eu quero que vocês estão vendo esse vídeo agora, vocês me olhem no mundo todo, no Brasil, ou talvez aqui em Sergipe, pronto, me mostra uma praia que tem uma estátua de uma sereia, porque a sereia quer dizer o quê? A rainha das águas, Jezabel, prostituta. Porque eu não ia me casar com ela, entendeu? Mas eu me casei com uma mulher de Maceió, para Deus dizer que esse mal não existe mais. Tem até a música do Carlos Moura, foi gravada em 82, Maceió, minha sereia. Então, profecia é isso. É você descobrir o tempo certo, onde você nasceu, o que você viu, o que você fez, entendeu? E aonde Deus lhe chamou. Mas você se apresentar como um profeta, sem conhecer as Sagradas Escrituras, aí tu estás brincando. Eu vou ler um versículo aqui, aliás, o mesmo versículo do Oséias, capítulo 4, eu li o verso 6, agora leio o verso 12 para vocês, porque eu posso falar de mulheres, mas eu coloquei em prática o quê? Uma prostituta, que a Bíblia deixa todo claro. Você lê aí em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16. O homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela. Então o mundo hoje está cheio de prostituta. Mas será que prostituta não se salva? Salva sim. Maria Madalena se salvou. É só se arrependerem. Agora, o que a Bíblia fala é de uma prostituta espiritual. É por isso que eu citei o nome de Maceió, minha sereia, onde tem uma estátua lá dentro. Puxa no canal do YouTube, o Carlos Moura, né? Maceió, minha sereia, e você vai ver esse relato. Em outro vídeo eu vou gravar falando sobre isso. Então, no Oséias, capítulo 4, verso 12, agora você vai ver o que está escrito aqui, ó. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. E isso aconteceu comigo. Eu, sem querer, né, sem perceber, abandonei um Deus, mas era um Deus que não existia, porque esses grupos religiosos que pregam aí, né, estalta fulano de tal, santo fulano de tal, santo cicano, pastor é santo, tem um profeta ali, tem nada a ver com Deus. Vocês criaram fábula, entendeu? E a mente de vocês está corrompida. É os males e a corrupção dos últimos dias. Todos se corromperam, tá certo? Então vamos ler aqui sobre a desolação, que é destruição. Eu tenho na Bíblia e tenho também o relato de Ellen White.
Vamos ler aqui Daniel capítulo 9, verso 27, aqui Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas da abominação. Virá assolador até que se destrua, que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Você sabe o que a Bíblia aqui está falando? Está falando na época que o próprio Jesus esteve aqui, que foi uma destruição total. Inclusive o próprio Jesus foi destruído, né? Agora vamos pegar o mesmo Daniel, capítulo 11, verso 31. Lá falou da destruição desoladora, né? E aqui o verso 11, capítulo 11, verso 31, vai dar a mesma resposta, tá certo? Verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, desolação. Então, essa parte aqui, creio eu, que aconteceu na época que Jesus veio pela segunda-feira, ou pela segunda vez, englobado com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi no ano de 1844. Agora, o que o povo está esperando, ou talvez não queira acreditar, porque como está no livro profético aqui, que diz que o diabo não quer que ninguém descubra o segredo do Apocalipse. Aí eu vou ler para você, que eu já encontrei aqui, Eu estou no Sermonário Adventista, escrito por Ellen White, né? Veja o que ela diz aqui, O diabo não quer que estudamos o livro do Apocalipse, para não descobrirmos seus enganos. Muitos teólogos e pastores dizem que não é preciso estudar o livro do Apocalipse. É muito difícil entendê-lo. Deus, porém, diz, bem-aventurado aquele que lê, ouve e pratica as verdades deste livro. Então, veja só, hoje eu estou falando assim porque a Bíblia é enorme, eu tenho livros proféticos e eu tenho que elevar tudo que Deus me mostrou, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, mas teve alguém do meu lado que me deu conhecimento, perdão, força para eu vencer tudo isso através do quê? Como o rei Salomão disse, no caso, né? Deus me deu sabedoria e a minha sabedoria, ela não é minha. Eu digo sempre, no livro do Gálatas, capítulo 1, verso 12, escrito já pelo apóstolo Paulo, não foi por Jesus. O que eu aprendi, não aprendi de homem nenhum, mas mediante revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, tudo que está acontecendo hoje na face da terra, o motivo é esse versículo agora, que foi profetizado pelo profeta Daniel, inspirado por Deus, que aconteceria nos últimos dias, no fim do tempo. Agora é que entra a minha história. É importante que vocês vão acompanhando cada vídeo, os 3 primeiros, não vou dizer todo certo no pé da letra, mas hoje talvez alguma confusão para lá e para cá, não colocar falsos profetas, os enganos de Ellen White, e por aí vai, né? E sobre a seita. Mas não houve erro nenhum, porque eu sei explicar tudo. Então você pega Daniel, capítulo 12, porque profecia, porque tem aqui de Ellen White, também eu vou ler dela para você aqui. Daniel, capítulo 12, verso 1. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo todo. Que seja assim, né? Amém. Aquele que for achado escrito no livro da vida. Eu não posso criar um livro aqui e dizer que eu estou salvando todo mundo, não. Eu posso pregar uma mensagem para você. Porque eu fui batizado na Igreja Adventista. Eu tenho a carteira que eu já exibi aqui no outro vídeo, entendeu? No dia 31 de dezembro de 1999, na entrada do sábado, entendeu? E quando eu comecei a falar de profecia lá dentro, porque eu não tinha estudo, eu fui barrado por algumas pessoas. Eu me saí da igreja e Deus me ensinou fora. Então prova que a igreja não salva ninguém, tá certo? Se o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, é você fazer a vontade de Deus. Então foi o que eu li agora, entendeu? Naquele tempo será salvo o teu povo todo, que for achado escrito no livro da vida. O meu nome não estava no livro da vida, porque eu nasci de família católica, não estava no livro. Então, para eu pegar e o meu nome hoje está registrado no céu, foi uma luta intensa. Então, a partir do momento que Satanás foi jogado para a terra por várias vezes, viu? Não pense que foi de primeira, não. Aí, ó, esse carneirinho aí, ó, com 4
chifre na testa, que depois tem outro, esse espírito satânico estava no céu. Então eu, com a minha mente, dormindo em sonho e visão, eu vi que estava havendo uma briga entre Deus e Satanás e meu corpo estava no meio, graças a Deus, com Jesus protegendo, porque eu não estaria dizendo o que eu estou dizendo agora se isso não fosse verdade. Então no versículo 12 que eu li para você, capítulo 12 de Daniel, aí tem aqui, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, Daniel 12, verso 2. Aí você vai descendo. Eu vou aqui, ó. Então, aí quando Daniel teve os sonhos e as visões, vocês prestem atenção. Daniel teve o sonho, veio as revelações de Deus e ele, selou o livro até o tempo do fim. Então, tem muitos pregadores, muitos falsos profetas, pregando o que não é verdade, porque se Daniel fechou o livro, só uma pessoa é escolhida por Deus para abrir o livro. Então vamos ler Daniel capítulo 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos se esquadriarão e o saber se multiplicará, né? Você sabe muito bem hoje o que é o saber. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e o outro do outro. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Eu acho muito interessante, porque agora você pega a sua Bíblia no Apocalipse, você que é evangélico, não importa digamos assim, que religião você segue. Veja que essa mesma resposta que eu li lá, ela está em Apocalipse, capítulo 10. É agora que eu provo, digamos assim, para os meus companheiros adventistas, que houve um engano de Ellen White. Ela pregava inspirada pelo próprio Jesus. Mas Jesus, no fim do tempo, eu quero que ia fazer. O livro ia ser aberto, entendeu? E aí vinha de maneira diferente. A minha responsabilidade é essa. Porque quando eu digo a vocês que eu escrevi esse livro aqui, é um livro pequeno, entendeu? Por que você botou esse símbolo? Porque eu tenho 3 partes na Bíblia, viu? Que prova, sonho e visões. Então, em 97, quando eu vi em sonho algo semelhante ao que eu lhe mostrei agora, eu digo, agora eu estou totalmente perdido. Porque eu não aguentaria a carga que eu estava vivendo, mas se Jesus me aparece no ano de 1997, ele tinha um plano e ele disse, eu não vou lhe deixar, cabe você fazer aquilo que eu mando. Então vamos ler Apocalipse capítulo 10, porque está aqui, João e o livrinho aí. Os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Apocalipse 10, veja só, aonde vai ser feito que o livro não era para ser aberto não. Aqui, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Abrandou-se em grande voz, como ruge um leão. E quando brandou, desferiu-se os 7 trovões, as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não a escreva. Deus não se incomodou muito pelo que Ellen White escreveu, não. Nem o que vocês estão escrevendo aí. Pode escrever, tudo bem. Agora, foram tudo fora de tempo. Agora imagina, olha para mim, o cara aqui, nem a barba eu tirei. Um cara como eu, né? Desde o meu nascimento, que eu descobri pela Bíblia, tive sonhos e visões, ser escolhido por Deus, para agora, nos últimos dias, eu ser um legítimo, fiel, privilegiado, pregador do Evangelho de Deus. Eu não sou um falso profeta. Nem estou dizendo que você é falso. Vocês estão profetizando coisas que vocês não viram. É tanto que vocês pegam ali no livro do Ezequiel, capítulo 13, verso 3. Vocês estão profetizando mentira. Falsos profetas. Então vamos ler aqui o relato de Ellen White para a gente encerrar. Você lá viu que eu li Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 e Daniel
12, verso 31, que eu não cheguei nem a ler essa parte aqui, eu vou ler para você de novo, porque eu prometi para mim mesmo que eu ia ler, para que você não tenha nenhuma dúvida e tire as suas conclusões dos erros, entendeu? Aqui, ó, veja só, desolação, Daniel 12, verso 11, aqui, ó. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Então, aí ele termina, né? Bem-aventurado o que espera e chega até 1235 dias. Então, a Bíblia poderia ter falado de você, daquele e outro. Não estou dizendo que sou eu, mas eu lhe provo pela Bíblia que Deus fez isso comigo. Então, eu li para vocês e agora vou ler o relato de Ellen White. Não importa o número de assunto envolvido, as palavras de Jesus apresentam um ponto muito importante para os que têm interesse em compreender as profecias apocalípticas, especialmente Daniel. Jesus interpreta em Daniel as sessões sobre o abominável da desolação. Veja Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11. Como algo que se cumpriu depois dele e depois do seu tempo na terra. Jesus falando para os discípulos cerca do ano 31 da década de Cristo, colocando essas profecias em uma data, ó, no futuro. Palavra de Ellen White, né? No futuro. Então não foi na época dela, vinha acontecer no futuro. Este é um ponto importantíssimo porque, com o passar dos anos, muitos estudiosos e intérpretes da Bíblia afirmaram que todas as profecias de Daniel se cumpriram quase 2 séculos antes do ministério de Cristo. Em outras palavras, eles alegam que essas profecias não têm qualquer relação com o futuro ou com a revolta do fim, o evento do fim do tempo, mas que se cumpriram com a revolta dos Macabeus no segundo século, da década antes de Cristo. É claro que Jesus tinha uma posição diferente em pelo menos algumas das profecias de Daniel, pois as coloca depois do seu próprio ministério terrestre. Então, que Deus abençoe. Pega os versículos bíblicos que eu li para vocês, tanto no livro profético como na Bíblia, eu tenho todos os relatos, né? Foram 3 posições de Jesus. A primeira, há 2000 anos e 25 anos atrás, 2025 anos atrás, a outra no ano de 1844 e a outra agora no ano de 2000. Entrou um novo milênio, eu fui batizado, Satanás foi solto, aí começou a briga. Hoje eu provo para vocês pela Bíblia, por todos os livros proféticos, dia, data e hora. Se vocês acreditarem em mim, todos terão a vida eterna, porque eu sempre digo, salvação é uma coisa, mas a vida eterna é outra. Salvação, ela é temporária. Ah, fulano estava com câncer, olha, foi salvo. Os médicos salvou, fulano orou, fulano ia sofrer um acidente e acabou sendo salvo. Mas a pessoa vai continuar viva. Não lembra da história de Lázaro, não? Jesus ressuscitou Lázaro, mas depois ele morreu. Depois mataram Jesus. Jesus ficou lá para sempre? Não. Deus veio e ressuscitou Jesus para que agora haja vida eterna. Então pregue um Cristo ressuscitado, não Cristo crucificado, como se vê hoje dentro de igreja, pessoa carregando cruz nas costas, imitando Jesus que morreu, entendeu? Isso não existe. Vocês vão ter problema sério. Então, consumação do século e desolação é o que nós estamos vendo hoje. Vocês lembram do Covid-19, né? Quantas pessoas morreram? Mas ali foi o que está em Mateus, capítulo 13, verso 36 em diante. Aí, tira da terra. Está escrito na Bíblia também, no livro do Sinfonia, que é depois de Daniel, você vai lendo, fica logo próximo. Capítulo 1, verso 17. Tempo de angústia, e o povo vai ser jogado na terra como esterco. Esterco serve para alguma coisa? Então não tem a querer dizer, fulano morreu e foi para o céu. Se a Bíblia diz que ladrão, assassino, mentiroso, adorador de imagem de escultura, adúltero como eu, não vai no céu. Está em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Foi agora onde o diabo pelou os olhos. Porque até o ano, eu posso dizer, 2008, essa parte estava tudo no céu. Então houve a ressurreição, como está em Daniel 12, Miguel levantou, me pega meu corpo, faz o trabalho todo, porque eu já vi em sonho
Eu vi eu dentro, sentado em um cemitério, e eu vi as covas tudo abertas. Por quê? O que foi que Deus mandou dizer? Aí esses aí já levantaram. Quem foi salvo já está com Cristo no céu. Deus é o nosso juiz, né? E Jesus é o nosso advogado. Então foi Jesus que perdoou todos os pecados que eu tinha cometido, porque eu não queria continuar na prática do adultério, fazendo pessoas inocentes sofrer, como foi meu filho, entendeu? A mãe de meus 4 filhos, que não merecia, mas eu, na frente do fórum, eu pedi perdão a ela. Eu não nasci para ser teu marido. Ela mesma sabe disso. Então, eu fui um cara que sempre me arrependi. Então, Jesus perdoou os meus pecados, Jesus me perdoou, Deus me aceitou e hoje eu sou uma nova pessoa. A Bíblia não diz? Se tu está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, eis que se fizeram novas. Então, você não precisa se preocupar com o batismo. Guarde o sábado, se arrependa dos seus pecados, ore a Deus, como Jesus ensinou. No Mateus capítulo 6, você pode ver aí, hein? Os discípulos disseram, Senhor, ensina a nós a orar. Jesus não mandou ninguém para a igreja, não. Entra no teu quarto, feche a porta e ore que Deus vai te ouvir. Agora, o Deus que eu estou falando hoje é um Deus eterno. E eu conheci esse Deus através da guarda do salmo. Está certo que eu tive batismo, né? Mas a Bíblia também diz, que está no livro do 1 Coríntios, capítulo 10, pode ver, do 1 em diante. Só há um batismo, viu? Só há um batismo. Efésios 4:6, só há um batismo, só há um Deus. Então, que Deus abençoe e vamos partir para mais um vídeo.